Olá, pessoal! Vamos dar sequência às nossas aulas de língua portuguesa, estudando os hiperônimos e os hipônimos. No primeiro momento, esses termos podem parecer complexos, mas na verdade não são. A gente vai compreendê-los partindo de seus prefixos, que são hiper e hipo, que são prefixos de origem grega. Hiper significa posição superior e hipo, posição inferior. Muitos elementos linguísticos estabelecem com outros uma relação de superioridade ou de inferioridade. Quando eu me falo de elementos linguísticos, eu estou me referindo a termos, a palavras, né, que exercem uma relação de superioridade em relação a outra ou de inferioridade. Mas quando é que isso acontece? Quando um termo funciona como elemento de outro, que por sua vez esse outro, né, é o conjunto, né, de certa forma. Vamos ver isso estudando na sequência, esses conjuntos de palavras que nós vamos montar aqui, né, que eu fiz para vocês verem. Vamos pensar no hiperônimo, né, a palavra animal como hiperônimo. Vamos lembrar que hiperônimo é o termo mais abrangente, né, o que é conjunto de outros termos, né, um termo mais geral. E vamos construir os hipônimos da palavra animal. Quais seriam? Os tipos de animais. Vamos colocar alguns tipos de animais aqui no conjunto: gato, vaca, cachorro, girafa, cavalo, onça, coelho, baleia, camelo e peixe, né? Percebam que essas palavras são hipônimos, né? Que eu acabei de citar. Por quê? Porque elas são termos específicos, são elementos do conjunto, né? De animal, da palavra animal, que por sua vez é um termo mais geral, é o próprio conjunto. Mas a gente deve entender que muitas vezes, dependendo do contexto, né, um termo que era hiperônimo em um contexto pode ser hipônimo em outro, e vice-versa. É o que nós vamos fazer agora com a palavra peixe, né? No exemplo anterior, peixe era o hipônimo do hiperônimo animal. Lembra? E agora nós vamos botar peixe como hiperônimo e construir hipônimos da palavra peixe. Quais seriam? Os tipos de peixe, que são termos mais específicos, né? São termos, digamos, inferior à palavra peixe, que é uma palavra mais geral, mais superior. Vamos lembrar de tipos de peixe? Sardinha, cavala, atum, pescada, agulha, bacalhau, salmão e dourado. E agora nós vamos pensar qual a importância dos hiperônimos e dos hipônimos para a leitura, né, para a compreensão, para a produção de textos, a partir do estudo que nós vamos fazer desse texto aqui. Mas primeiro nós vamos fazer a leitura dele. A faca é o mais antigo dos talheres. O Homo erectus, que surgiu na Terra há 1,5 milhão de anos, criou o primeiro objeto cortante semelhante a uma faca, feito de pedra e utilizado para caça e defesa. Por volta de 3.000 a.C., na Idade do Bronze, o utensílio passou a ser produzido a partir desse metal e servia tanto para matar quanto para descascar frutas. De acordo com relatos, o garfo surgiu no século XI, quando um membro da corte de Veneza, Itália, se casou com uma princesa de Bizâncio, Grécia Antiga. No enxoval, ela trouxe um objeto pontudo com 2 dentes que usava para espetar os alimentos. Aos poucos, os membros da nobreza e do clero começaram a adotar o talher, mas somente no século XIX o garfo se tornou popular. Já a história da colher mostra registros arqueológicos de artefatos semelhantes com mais de 20.000 anos, feitos de madeira, pedra e marfim. Era parecida com uma concha e de uso coletivo. Interessante esse texto sobre o uso dos talheres, não é mesmo? Vamos focar no título desse texto e perceber que palavra é termo mais específico de outra, que por sua vez é um termo mais abrangente. Ou seja, que palavra é elemento do conjunto de outro, né? Faz parte do conjunto de outro. E vamos observar que é faca, né? Faca é o termo que faz parte do conjunto talheres, né? Portanto, talheres é o termo mais abrangente e faca é o termo mais específico. Logo, talheres é hiperônimo de faca e faca é hipônimo de talheres. Não é mesmo? Conforme vimos anterior.
Vamos nos concentrar na sequência, no primeiro parágrafo desse texto e perceber a contribuição, né, que os hiperônimos e os hipônimos, né, os seus usos, eles se dão para a coesão textual, né? Quanto que eles contribuem, né? Portanto, são os usos dos hiperônimos e hipônimos que vão fazer a coesão do texto, né? A gente lembra de coesão, que é o fenômeno da língua, né? Da linguagem, que faz com que a gente evite repetição, com que a gente escreva melhor, né? Com que o texto fique melhor escrito, né? E vamos perceber isso no primeiro parágrafo. Vamos observar que logo no primeiro parágrafo, né, no finalzinho, né, já na penúltima linha, aparece a palavra bronze, né, que é retomada pela expressão desse metal, né? Por que isso ocorreu, né? A expressão desse metal foi empregada para retomar a palavra bronze, para assim evitar a repetição, né? Portanto, nós temos aí a contribuição dos hiperônimos e dos hipônimos para a coesão do texto, né? Para o texto ser melhor escrito, né? Para soar melhor quando a gente lê. E assim evitou-se uma repetição, não é mesmo? Aí nós vamos pensar, dessas duas palavras, bronze e metal, qual é a mais específica e qual é a mais geral? Para a gente pensar qual é qual dessas palavras é o hiperônimo e qual delas é o hipônimo. E vamos perceber como é que se dá essa relação de hiperonímia e hiponímia. A palavra bronze, né, é um termo mais específico do que a palavra metal, porque bronze, né, é um elemento do conjunto de metais. Portanto, como a palavra bronze foi escrita primeiro, né, nós temos uma relação hiponímica, que vai do menor para o maior, né, porque bronze justamente compõe o conjunto de metais, né? E nós vamos perceber que a coesão é feita justamente por essa relação de hiponímica e hiperonímica, né? É essa relação, é esse processo que vai fazer com que a gente escreva melhor, quando a gente usa os hiperônimos e os hipônimos em um texto. Vamos ver mais na sequência como é que isso funciona. Agora vamos nos concentrar nos parágrafos 2 e 3. E vamos perceber que na primeira linha do terceiro parágrafo aparece a palavra talher, que ela se refere a garfo, que está na primeira linha do parágrafo anterior, ou seja, do segundo parágrafo. Foi usada a palavra talher para fazer referência a garfo, para assim evitar uma repetição, não é mesmo? E assim contribui com a coesão do texto, né? Com a coesão lexical, a coesão palavra, que você troca uma palavra que é termo mais específico ou termo mais abrangente que outra, né? E nós temos aí uma relação hiponímica. Por quê? Porque a palavra garfo foi citada primeiro que a palavra talher. E como a palavra garfo é um elemento mais específico, né? Um elemento menor, né? Do que talher, nós temos uma relação hiponímica. Mas a gente vai observar no terceiro parágrafo, na penúltima linha, desculpe, já na segunda linha do terceiro parágrafo, que o termo garfo aparece novamente para fazer referência a talher. Para não ter que repetir talher de novo, porque anteriormente já tinha colocado talher, aí o autor voltou e citou garfo, né? Já aí nós temos uma inversão, né? Garfo, que já foi citado depois de talher, né? Talher veio primeiro, depois garfo, já temos uma relação hiperonímica, né? Porque talher é um termo mais abrangente do que garfo e foi citado primeiro nessa relação. Portanto, nós temos uma relação hiperonímica do maior para o menor. Compreenderam como os hiperônimos e os hipônimos são importantes para a leitura e para a produção de texto? Portanto, quando vocês estiverem lendo o texto, observe o uso de hiperônimos e hipônimos, né? Essa relação de hiperonímia e relação de hiponímia no texto, e perceba como eles contribuem para a coesão, evitando repetição.